Boa tarde novamente. Vamos fazer agora a segunda parte da aula de História, do dia 10 de setembro, da professora Carla. Falei que a gente ia retornar na página 70, mas a página 70, essa atividade a gente não vai fazer. Então vamos para a página 71. Responda às atividades com o que foi aprendido durante esse bimestre. Escreva com suas palavras o que é solicitado, sempre se preocupar-se com certo e errado. Não faremos atividade 4F por ser em grupo. Então vamos ler para vocês fazerem essa atividade. Página 71. As religiões foram importantes para que os povos antigos se organizassem em sociedade? Sim ou não? E por quê? Sabendo que há uma relação entre religião e política, dessa forma, dê exemplos de antiguidade que mostrem como religião e política se influenciavam. 3. Observe a imagem a seguir e responda o que ela representa sobre a religiosidade no Brasil e no mundo. Liberdade religiosa. O mundo é plural. Então, o que essa imagem representa sobre a religiosidade no Brasil e no mundo? Página 72. Leia o trecho a seguir, que comenta um aspecto da sociedade da Índia atual. Não havia e não há escapatória. Como a caste está ligada ao nascimento, subir ou descer um degrau na hierarquia é impossível. Na década de 1950, a Índia declarou todos iguais perante a lei e proibiu o termo intocáveis. Mas quase 60 anos depois, o sistema está vivo. O governo indiano e turistas sabem que a discriminação das castas baixas segue firme e forte, como a gente leu nas aulas anteriores, né? Principalmente nas 680 mil vilas da Índia. Em algumas delas, Dalits não podem coletar água no mesmo poço usado pelas castas altas. Não podem frequentar a mesma escola, não podem entrar nos templos, não podem cozinhar para os outros, não são atendidos por médicos em hospitais, são rejeitados por barbeiros, são os únicos a ocupar os cargos de faxina e não conseguem outros empregos, além desses. Recebem no chão a comida que compram. De acordo com o texto, a lei ainda permite o sistema de castas na Índia? Então, o que falou aqui? Hoje em dia já mudou esse sistema de castas? Veja de acordo com o texto. Se tiver dúvida, volta esse vídeo para poder reler junto o texto acima para poder responder. A lei indiana sobre castas é obedecida? Quem são os intocáveis, ou Dalits? Dê um exemplo de como os Dalits são discriminados na Índia. Tudo isso tem no texto. Pelo que você estudou, qual religião indiana permitiu essa divisão da sociedade de castas? Então, esse aqui já é das aulas anteriores. E a letra F, a professora Carla disse que não é para fazer. Vamos continuar na página 73. Responda às atividades. A atividade 8 deverá ser realizada no caderno individualmente. Página 74, para finalizar, leia o resumo que aprendemos nesse bimestre. Bons estudos. 5. A outra religião surgida na Índia, que se espalhou por inúmeros países, como China, Japão e até mesmo aqui no Brasil. Ela foi fundada por um príncipe que renunciou a todas as riquezas, passou a pregar que todas as pessoas podem atingir o bem-estar espiritual e que não precisam de bens materiais para ser felizes. Faça uma pesquisa e descubra o que se pede. Então, o nome dessa religião e o fundador dela. Então, você vai pesquisar
Quem foi esse príncipe que renunciou a todas as riquezas e passou a pregar que todas as pessoas podem atingir o bem-estar espiritual e que não precisam de bens materiais para ser felizes? Então, colocar isso para poder fazer a pesquisa. 6. Faça uma lista de no mínimo 5 religiões que existem atualmente no Brasil. Qualquer coisa você também faça essa pesquisa para poder colocar as 5 religiões aqui. 7. Preencha os quadros a seguir com as informações sobre as religiões. Siga o exemplo dos egípcios. Politeístas? Sim, porque eles cultuavam diversos deuses. Monoteístas não, porque monoteísta é um deus só. Nome de um deus, Anubis. Ainda existe? Não. Religião desapareceu? Sim. Mesopotâmicos. Então tem que voltar nas aulas anteriores para ver se eles são politeístas ou monoteístas, gregos, romanos, indianos e judeus. Então é só voltar nas páginas anteriores que tem essas informações. A número 8 é para fazer no caderno. Converse com colegas sobre como podemos respeitar a religião das pessoas. Dê exemplos de atitudes que devemos ter com que segue crenças diferentes das nossas. Então aqui no caso, como que a gente não está na escola, você não vai fazer em dupla, né? Vai fazer sua opinião de como a gente pode respeitar as religiões das outras pessoas. Por fim, esse aqui é um resumo do que a gente viu nesse bimestre. Nesta unidade vimos: as religiões estão presentes em nosso dia a dia, inclusive formando nosso patrimônio imaterial. Existem diferentes tradições religiosas no Brasil e elas fazem parte da nossa história. As religiões influenciaram a organização das sociedades no passado e ainda hoje têm impacto em nossas vidas. Algumas religiões, como a dos indígenas brasileiros e dos hinduístas, são politeístas, ou seja, cultuam vários deuses. Outra, como as dos judeus ou cristãos, são monoteístas, apenas um Deus. Na antiguidade, as diversas religiões foram importantes para a organização da sociedade. Para finalizar, responda: as religiões eram importantes para as comunidades do passado? Justifique. Qual a importância da religião para a comunidade em que você vive? Existem em sua comunidade marcos históricos relacionados a manifestações religiosas? Qual a importância deles? Então, boa aula. Responda com atenção as perguntas dessa atividade. E lembre sempre de enviar as fotos com as respostas, né? Para poder contar a presença. Então, bons estudos.